Olá pessoal, hoje daremos mais um tema recorrente em fundamentos de educação ou em conhecimentos pedagógicos, tá? Que normalmente é cobrado em concurso público para a área de educação, tá? Se você está aqui também por outro motivo, está estudando para sua faculdade e esse tema ele faz parte da ementa do seu curso, seja muito bem-vindo, tá? E se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e também ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e em outras, tá? Que podem ser do seu interesse. Lembrando também que eu disponibilizei para a venda uma apostila contendo temas que normalmente são cobrados em concurso, né? Temas esses de conhecimentos pedagógicos e também de legislação educacional, tá? Lembrando também que aqui no canal tem playlist sobre esses temas. Bom, também é muito importante que você, antes de comprar a apostila, leia a ementa da apostila do curso, né? Para ver se adequa àquilo que você está procurando, ok? Ao longo dessa apostila também tem exercícios de concurso com gabarito brevemente comentado, além, né, do conteúdo propriamente dito. Bom, é isso. Bora começar. Vamos dar início ao nosso estudo sobre as teorias de aprendizagem, né? Quais são as implicações dessas teorias em relação ao modo de aprendizagem, entendendo os principais elementos centrais em torno delas. Porém, antes de falar exatamente das teorias de aprendizagem, é importante também discutirmos sobre algumas concepções pedagógicas que servem de fundamento para algumas teorias. Nós temos, por exemplo, o inatismo. Essa concepção pedagógica, ela se fundamenta nas aptidões essas que elas existem no indivíduo desde que ele nasce. Ou seja, o aluno, o educando, ele já tem uma predisposição, né, que está com base na sua questão biológica para realizar determinada ação. E qual seria o papel da escola em relação, né, a um indivíduo que ele já nasce com as suas aptidões já estabelecidas? Nesse caso, a escola não teria um papel tão importante, né? Seria um papel muito pouco expressivo em relação às mudanças, né? Porque, na verdade, o ser humano, segundo o inatismo, ele é estático, ele não se transforma, ele já tem ali todos os elementos necessários que existem nele desde o seu nascimento. Então, segundo o inatismo, o aluno já possui as qualidades necessárias para poder dominar alguma área de conhecimento, qualidades essas que são atribuídas a ele desde o seu nascimento. Como importantes teóricos defensores do inatismo, nós temos Platão e Sócrates. Certamente vocês já ouviram falar sobre o mundo sensível, o mundo das ideias, né? Que são frases relacionadas a esses autores, não são ideias relacionadas a esses autores, em relação à questão do conhecimento. Porque, segundo esses autores, o ser humano ele teria capacidade de aprender apenas aquilo que ele já teve contato no mundo das ideias, antes de fato viver isso no mundo sensível. Então ele teve contato com esses saberes do mundo das ideias, que faz parte de um saber no campo do inatismo. Por quê? Porque está dentro da questão psicológica, está dentro do campo da biologia, o campo do orgânico. E aí esse conhecimento que ele teve contato no mundo das ideias iria gerar uma lembrança. Essa lembrança, ela iria se materializar de forma genuína. Ou seja, essa lembrança iria assumir uma forma. Então, essas ideias vão ao encontro do inatismo. Nós temos mais uma concepção pedagógica muito importante, que é o empirismo de John Locke. Segundo Locke, a criança ela vai conseguir ter contato e, consequentemente, aprender através dos órgãos de sentido, através do conhecimento pelos sentidos. Ou seja, o aprendizado ele acontece através da experiência. Então, a experiência é a propulsora do conhecimento. A experiência, o contato com o meio é fundamental para a aquisição de conhecimento, o que se contrapõe totalmente à ideia inatista, que diz que as aptidões elas são prévias, elas já estão presentes naquele indivíduo desde o nascimento. Segundo a corrente do empirismo, não. Para que aconteça a aquisição de conhecimento, tem que existir contato. E esse contato acontece mediante o uso dos órgãos de sentido. E temos também uma terceira corrente filosófica, uma concepção pedagógica, chamada de construtivismo. E aí, só para lembrar que nós vimos a tese inatista, também conhecida como comportamentalista, que é admitida pelo racionalismo
E que esse racionalismo, ele afirma que todo conhecimento humano, toda produção humana, vem da razão, do intelecto, dando pouco valor para as experiências práticas, ao contrário do empirismo, também conhecido como ambientalismo, que diz que o conhecimento ele advém, que o conhecimento humano ele advém de onde? Advém das experiências, advém do contato com o meio. E por que eu relembrei isso? Porque o construtivismo, que é o que nós vamos estudar agora, leva em consideração tanto as ideias inatistas quanto as ideias comportamentalistas. Segundo o construtivismo, a gênese do conhecimento, ou seja, a origem do conhecimento, ela advém da construção, da interação entre o organismo e o meio ambiente. Então existe uma dinâmica de interação entre a parte biológica, que é defendida pelo inatismo, junto à parte comportamental, que é defendida pelo empirismo. Para que uma informação ela gere conhecimento e também gere aprendizagem, é importante que se tenha uma assimilação do meio, que vai acontecer através de uma experiência, e essa assimilação do meio, ela fará parte de uma estrutura mental. E essa estrutura mental ela vai construir um conhecimento, vai construir um aprendizado, porque vai interpretar essa experiência. Temos alguns conceitos importantes em relação ao construtivismo. Por exemplo, que é a teoria que afirma que o desenvolvimento intelectual é determinado pela relação do sujeito com o meio. E essa abordagem pedagógica, ela tem como fundamento os trabalhos desenvolvidos por Jean Piaget, principalmente no campo da questão da inteligência infantil. Temos um vídeo aqui no canal que eu falo sobre Piaget e também sobre Vygotsky, que vale muito a pena vocês assistirem. Tá nessa playlist dessa aula. Então, segundo o construtivismo, o ensino-aprendizagem ele acontece de forma ativa. É um processo ativo de conhecimento. Por quê? Porque nós temos ali as conexões mentais sendo estabelecidas diante das experiências e vivências. E, por fim, nós temos o socioconstrutivismo. Essa corrente pedagógica é muito parecida com o construtivismo que nós acabamos de estudar. No entanto, essa abordagem socioconstrutivista, ela leva em consideração uma influência muito forte da cultura, dos aspectos culturais nos processos de ensino-aprendizagem. Então, os elementos culturais de determinadas regiões, elas são levados muito em consideração para uma abordagem educacional, para que uma abordagem educacional aconteça. Quais são os importantes nomes relacionados ao socioconstrutivismo? Nós temos o Levi Vygotsky, que, como eu disse, tem um vídeo aqui no canal sobre esse pensador, vale muito a pena vocês assistirem. Agora, falando das teorias de aprendizagem propriamente ditas, vou falar para vocês sobre o comportamentalismo, o behaviorismo, que é uma teoria de aprendizagem que aconteceu através de trabalhos envolvendo a psicologia comportamental por parte de um psicólogo norte-americano com grande influência na pedagogia, que foi o Skinner. Então, segundo a teoria behaviorista, ou de Skinner, nós temos que o aprendizado ele vai acontecer através de mecanismos repetitivos de condicionamento que vão modelar a ação do homem no ambiente. Ou seja, o processo de aprendizagem acontece através de um comportamento dito como operante. O indivíduo ele aprende a se comportar em determinada situação. E para que aconteça esse aprendizado, é necessário que estímulos internos eles sejam acionados. Para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo para vocês. É o que acontece, por exemplo, quando nós estamos adestrando um animal. Na questão do adestramento, nós fazemos com que o cachorro, por exemplo, ele assimile através de um som, que através daquele som ele vai agir, vai ter determinada ação. Por exemplo, ele sabe que no momento que eu toco um sino, é o momento que ele vai passear comigo. Por quê? Porque eu criei esse hábito com ele de tocar o sino sempre quando eu vou passear com ele. O que aconteceu aqui? Eu fiz um mecanismo de fortalecimento de resposta através do reforço de ação. Segundo Skinner, nós temos também a questão dos reforços, eles acontecerem através de recompensas, ou seja, condicionar
que aquela ação aconteça mediante, né, uma recompensa. Vou voltar para o exemplo do adestramento. Eu estou treinando o meu cão a dar a patinha. Sempre quando ele dá a patinha, o que eu faço para recompensá-lo? Eu dou um petisco para ele. E aí ele já sabe que quando ele der a patinha para mim, ele vai ganhar o quê? O petisco. Então estamos diante de uma situação de reforço. Esse reforço ele pode ser positivo ou negativo. E esse reforço caracteriza-se por aumentar a probabilidade da frequência de determinado comportamento. Vamos dar um exemplo dentro do contexto escolar, né? Então aquele aluno indisciplinado, e aí o professor já tentou diálogo, já tentou vários recursos, mas aí ele resolveu, na verdade, fazer um acordo com ele. Caso ele se comporte durante o bimestre, ele vai dar um ponto extra para ele na prova. Tá? Então aqui ele colocou o quê? Ele colocou um regime de recompensa. E o que ele espera? Que o aluno ele repita esse comportamento, esse bom comportamento, já que ele sabe que ele vai ter ali uma recompensa sempre que tiver um bom comportamento. Já o reforço negativo, ele vem acompanhado normalmente de punição. Então, enquanto o reforço positivo é um estímulo que aumenta a frequência de determinado comportamento, no caso do reforço negativo, ele inibe para levar à extinção daquele comportamento. Por quê? Porque se esse comportamento acontecer, vai gerar uma punição, que é uma consequência, como por exemplo uma reprovação. Então, resumindo, nós temos aí importantes conceitos, né, relacionados a Skinner, ao behaviorismo, como, por exemplo, os procedimentos de recompensa, aprendizagem humana através de sucessivos processos de condicionamento. Então, a palavra condicionamento. Outro termo importante é a modelagem, né? Os indivíduos eles respondem ao ambiente de forma que os reforços positivos eles vão gerar comportamentos. Então, essa situação ela vai modelar o comportamento. É claro que a teoria behaviorista ela recebe críticas em relação a várias questões. Uma das críticas é em relação ao efeito de contingenciamento do reforço. O que seria esse contingenciamento? É o fato de que uma hora o indivíduo, o aluno, por exemplo, a criança, não vai se interessar mais pela premiação. Ela vai querer uma premiação melhor, maior. Então aquela já é pequena para ele, já não é o suficiente para ele manter aquele comportamento. Uma outra questão também que é muito criticada é o fato da criança estar sempre esperando por uma premiação e, na verdade, se desinteressar pelo processo. Ela está interessada, né, pelo resultado, no caso, pela premiação, e não pelo processo, pelos meios, né, e pelo aprendizado de fato. E aí, quando pensamos em behaviorismo, em Skinner, é claro que vem na nossa mente a educação tecnicista, que vai muito ao encontro dessas ideias de Skinner. Né? Por quê? Porque são ideias que se relacionam à questão do método, programação baseada em programas, baseada em métodos, né? Utilizando máquinas e uma instrução programada. Então, as formulações de Skinner forneceram subsídios para a implementação de uma educação tecnicista. Para que ela não fique muito extensa, eu vou parar por aqui para a gente poder fazer alguns exercícios. Na próxima aula eu vou falar sobre o processo de ensino-aprendizagem com base em Jean Piaget, também com base em Vygotsky e também com base em Vallon. Embora eu já tenha falado, tem um vídeo aqui no canal sobre a diferença entre Piaget e Vygotsky, vale muito a pena vocês assistirem, mas eu vou falar também no próximo vídeo um pouco sobre eles novamente, tá? E também iremos fazer exercícios. Vamos para a nossa primeira questão de 2024, que diz o seguinte: não há como refletir sobre a educação escolar sem que se reflita também sobre teorias de aprendizagem e desenvolvimento, que em diferentes momentos, inclusive na contemporaneidade, basearam e baseiam currículos, abordagens e metodologias de ensino. Isso posto, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona as teorias de aprendizagem com suas descrições. A primeira coluna traz as teorias de aprendizagem: inatismo, número 1, ambientalismo, número 2, que é o empirismo, e interacionismo, número 3. Segunda coluna é a descrição. Baseia-se na percepção de que as características individuais são determinadas por fatores externos ao indivíduo, privilegiando a experiência como fonte de conhecimento, de formação de hábitos, de comportamento, que são internalizados pouco a pouco pelo estudante, a partir de rotinas de treinamento e reforço. Tem várias dicas aí, quando ele fala em fatores externos, quando ele fala em questões de comportamento, quando ele fala de rotinas de treinamento e reforço. Tudo isso remete ao ambientalismo, ao empirismo, né? Que é essa questão do meio,
o meio, através dos órgãos dos sentidos, a captação do meio permitiu o aprendizado. Compreende que o homem é transformado pelo meio em que está inserido na mesma medida em que também o transforma, sendo constituído ao longo de um processo histórico e cultural. Então, nesse caso, nós temos ali uma relação mútua, né? Uma relação de troca. O meio transforma e na medida que esse ser é transformado, ele também transforma o meio. Então, nós temos ali uma interação, nós temos o interacionismo. E por fim, entende que as aptidões são próprias de cada indivíduo, frutos de questões biológicas e individuais. Falou em questões biológicas, maturacionais, indivíduo, né? Fala de questões que envolvem essa parte de hereditariedade, congênito, tudo isso são palavras para te remeter a inatismo, tá? Então, a sequência é 2, 3, 1 e a resposta é a letra D. Vamos para mais uma questão. A concepção comportamentalista, também denominada behaviorismo, desenvolvida por Skinner, está nos pressupostos da orientação de educação. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do 3 facinho. Perceba que eu estou trazendo apenas questões de 2024, tá? Questões super recentes. Eu falei sobre isso, né? Que a questão comportamentalista, a questão, ou seja, né, empírica e também ligada à questão do behaviorismo de Skinner, que é aquela questão do reforço, tá muito ligada à questão do método. E método faz a gente lembrar de quê? Faz a gente lembrar de tecnicismo, tá? Então, da orientação tecnicista. Vamos fazer a última questão, também de 2024, da Banca Objetiva, que diz o seguinte: as tendências pedagógicas na prática escolar referem-se às diferentes abordagens, teorias e perspectivas que influenciam a forma como a educação é concebida e praticada nas escolas. Dessa forma, compreendem diferentes concepções sobre o processo de ensino e aprendizagem, o papel do professor e do aluno, as metodologias de ensino, a organização do currículo e outros aspectos relacionados à educação. Considerando as tendências pedagógicas na prática escolar, assinale a alternativa correta. Letra A. O behaviorismo enfatiza a aprendizagem como resultado de estímulos e respostas, priorizando, portanto, o protagonismo do estudante, em que o mesmo constrói seu conhecimento ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Gente, essa alternativa está errada, porque, na verdade, o foco do behaviorismo é o processo, né? A questão da aprendizagem mais técnica, né? E não o foco o protagonista do processo não é o estudante através de uma construção de conhecimento. E sim, através de estímulos, ele vai tender a ter respostas padronizadas, tá? A tá errado. Letra B. A pedagogia tradicional valoriza o ensino centrado no aluno, com foco na mediação de conhecimentos e ênfase na disciplina e na coletividade. Na verdade, a pedagogia tradicional, ela valoriza aquela questão do aluno como sendo um receptor do conhecimento. A principal figura é o professor, não tem essa questão da mediação de conhecimentos. Então, na verdade, existe a absorção de conhecimentos, tá? Então, a B tem sim até uma ênfase na disciplina, sim, mas a questão mais aqui é o indivíduo e não tanta coletividade, tá? A letra B tá errada. C. A abordagem construtivista entende a aprendizagem como um processo ativo, no qual o aluno é o protagonista de sua própria construção do conhecimento. Exatamente, o construtivismo é isso, tá? É a construção. Para que haja construção, tem que ter um processo esse ativo. E quem é o protagonista? Quem é a figura principal? O próprio aluno. A C está correta e é a resposta. E letra D, a pedagogia liberal tecnicista compreende o papel do professor como um coordenador de debate, adaptando-se às características e necessidades do coletivo, e o aluno é o sujeito ativo nesse processo de construção coletiva. Na pedagogia tecnicista não tem essa questão do aluno ser o sujeito ativo, que mais o foco do tecnicismo é o método, é o resultado, eficiência, tá? Então não é essa questão de servir como um palco de debate, nem construção coletiva e nem um aluno sendo sujeito ativo. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like e também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal, né, que podem estar reforçando nos seus estudos. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.